Olá pessoal, aula 1, o estado e a produção do espaço geográfico. Eu sou o professor Jair de Paula e você está na sala do professor. Esse material também vai estar sendo usado aí como complemento das minhas aulas dentro de sala de aula, né? Então o aluno que perdeu as aulas pode usar esse material para recuperar o assunto. O aluno que por alguma razão esteja viajando também pode acompanhar os assuntos da sala de aula através desses vídeos, ok? Vamos estar tentando antecipar a gravação deles, mas esse vai ser o primeiro, então deixe aí já o seu like, a sua curtida, o seu comentário também, suas dúvidas pelos comentários do vídeo. Também vão contar pontos de participação, se você é meu aluno de geografia do segundo ano, né? Também vai contar pontos lá para sala de aula, ok? Esse é um material em 2022, ele está sendo trabalhado esse assunto dentro da sala de aula. Então, a primeira coisa que precisamos entender aqui é que o Estado ele tem sim um papel a ser desempenhado dentro do processo de produção ou construção do espaço geográfico. Precisamos também, é claro, entender o que é, né? O que é o espaço geográfico em si. E vamos começar então a nossa aula exatamente com essa definição de espaço geográfico. Primeiro, vamos conceituar o que seria o espaço natural. É aquele espaço onde o homem ainda não fez suas intervenções, sejam elas positivas ou negativas, de forma a transformar aquilo que era natural em algo mais urbano ou humanizado de alguma forma. Então, o espaço natural é o espaço construído ou criado pela natureza sem a presença do ser humano e sem a intervenção do ser humano. Então agora já ficou fácil, né? O conceito de espaço geográfico, também conhecido em alguns casos como espaço humano, é aquele espaço construído ou modificado pelo ser humano. Podemos definir assim bem claramente, né? Nós estamos na cidade de Coari, Amazonas, a 370 quilômetros da capital Manaus. Então todo aquilo que nós temos de floresta onde não percebemos a presença ou a modificação do ser humano, isso nós consideramos como espaço natural. Já o espaço que observamos, a paisagem que observamos e que já vemos elementos humanos, né? Vemos casas, vemos caminhos, pontes, escolas, já há um processo de urbanização, por menor que seja, esse espaço nós chamamos de espaço geográfico, é o espaço construído ou transformado pelo ser humano. Outros conceitos importantes estão relacionados à questão do Estado propriamente dito, né? Quando falamos de Estado com a letra E maiúscula, estamos falando de um poder, uma organização de poder relacionado ao governo, relacionado à nação, relacionado ao país. Quando falamos então de Estado com a letra E minúscula, estamos nos referindo aos estados da nossa federação, né? Como nós temos aí o Amazonas, temos Roraima, temos o Pará, diferentes estados. Então, estado com a letra E minúscula é uma referência às unidades federativas. Já o estado com a letra E maiúscula, aqui para a nossa aula, né, vamos definir aqui como sendo uma relação de poder. Então, o estado que estamos nos referindo aqui é essa organização de poder. O Estado e o governo, né? O Estado tem relação com o governo, com a nação, com o país. Estado em si, então, é o que? É o todo, né? Contempla também o governo. Então, quando eu falo de Estado brasileiro, estou falando do governo brasileiro, estou falando dessa organização de poder em relação à nação, eu estou falando dessa organização de poder em relação ao país, certo? Então, o Estado é o todo. E o Estado ele é permanente.
Isso é uma coisa importante. A outra palavrinha aqui, né, que nós temos é a palavra governo. O governo está ligado geralmente a um partido político e ao governo que vai dirigir ou gestar, né, ou gerir, perdão, o Estado durante um período de tempo estabelecido pela Constituição. Então, o Estado, que é o poder da nação, ele é gerido, ele é administrado pelo governo. E esse governo é escolhido a cada 4 anos aqui no Brasil, né? Atualmente, 2022, estamos com o governo Bolsonaro e teremos, no final desse ano, eleições, onde o governo atual pode ser reeleito pelas urnas ou um outro governo pode ser eleito no lugar dele. Então, a palavra governo geralmente está relacionada à administração do Estado, né? E tem uma relação, na maioria das vezes, com a questão do partido, né? O atual presidente ele não tem um partido definido ainda, mas para ele ser eleito em 2018 ele tinha um partido. E o próximo presidente, ou mesmo o presidente atual, para participar das próximas eleições, terá também que estar filiado a algum partido. Então tem essa questão partidária, né? Sempre o governo atual ele vai estar comandando o Estado. A outra palavra que nós temos aqui é a palavra nação. E aqui nós temos que é uma questão ou um conceito que tem uma relação com a questão étnica. Se refere a um grupo de pessoas com traços parecidos. Esses traços podem ser traços étnicos, traços culturais, traços sociais, tá? Essas características semelhantes desse povo que formam uma nação. Então, a nação brasileira tem como sua principal característica sua heterogeneidade. Ou seja, nossa característica mais parecida são nossas diferenças. Nós temos uma matriz étnica formada pela etnia europeia, né, que aqui chegou para conquistar, pelos negros africanos que para cá foram trazidos no período de colonização como escravos, e pelos indígenas que aqui estavam e se viram envoltos nesse processo de conquista dos europeus. A mistura dessas 3 etnias deu origem à nação brasileira. Nós somos uma nação, então, de descendentes de europeus, descendentes de africanos e descendentes de indígenas. Existem colônias dentro do Brasil de nações específicas, né? Então nós temos a colônia japonesa em alguns lugares, nós temos a colônia holandesa em outros lugares, mas mesmo essas comunidades que são colônias de origem de uma nação específica, essas colônias também sofrem essa miscigenação, o que nos faz ter, né, esse processo de miscigenação ainda ocorrendo. Não foram só os portugueses que aqui chegaram, os espanhóis que por aqui tiveram, os franceses que por aqui passaram, que nos deixaram essa herança, mas ainda há processos migratórios no mundo que nos fazem continuar num processo de miscigenação e de formação ou transformação da nossa nação. Então a palavra nação tem a ver com sua população. Já quando falamos de países ou de país, né, temos características físicas e sociais relacionadas ao quê? Relacionadas ao território. Então, quando se fala de país, eu já estou falando da estrutura física, de onde começa e onde termina o território da nação brasileira. Eu tenho um Estado, que é o poder. Eu tenho o governo, que é quem controla esse poder e é mudado pelo povo a cada 4 anos, num processo democrático. Nós temos a nação, que são as pessoas, é o povo. E nós temos o país, que é o local onde esse povo habita. O país é o local onde está a nação. O país é o local onde atua o governo. E o país é o local onde está a influência do Estado, que é o poder geral. Beleza? Então, importante que a gente tenha essas informações aí destacadas. Façam suas perguntas, deixem suas dúvidas, tá? Não entenderam ou
estar colocando nos comentários depois um exercíciozinho que vocês devem fazer, por favor, ok? Dentro da sala de aula, esse exercício vai ser passado também para quem está estudando comigo. Não esqueçam de acessar aí o canal do Telegram, onde nós vamos ter também no canal do Telegram um acompanhamento, inclusive quando estiver próximo da prova objetiva, né? Nós vamos colocar lá um resumo em áudio para você baixar e estudar o resumo em áudio ali para se preparar melhor para a avaliação. Falando de Estado, nós temos uma relação do Estado com esse povo, certo? O Estado, o dever dele, o dever do Estado é garantir-nos os direitos, né, a nossa liberdade de forma, olha só, igual para todos, onde nenhum pode ficar para trás. Então, esse é o dever do Estado. Esse poder que emana do povo deveria estar a serviço do povo, administrado pelo governo, para garantir os nossos direitos, principalmente a liberdade, de forma igual para todos. Essa é a característica. Por isso que se diz que o Estado é laico. E o Estado deve continuar sendo laico. Ou seja, as pessoas que fazem parte do Estado, que formam o governo, que são eleitas pelo povo, essas pessoas podem ser religiosas ou não. Isso não interfere no processo. Não há um requisito que exija que essas pessoas não sejam religiosas. Mas, no atuar de sua posição política, dentro do governo, manipulando, administrando o Estado, elas devem ser ou se portar de forma laica, porque o Estado é laico. Isso quer dizer que as decisões elas precisam ser tomadas não privilegiando um grupo, dependendo de sua condição filosófica ou religiosa, mas independente da sua condição filosófica ou religiosa, essa relação de poder do Estado regida pelo governo, que foi escolhida pelo povo, deve ser de igualdade para com todos. Então as leis, as políticas públicas, os incentivos, as possibilidades devem ser iguais para todos. Correto? Esse é o dever do Estado. Aí eu chamo a atenção para a charge aqui, né? Esse grandão aqui é o Estado. E aí nós temos duas mãos. A mão que cobra os impostos, né? Olha só. A mão que arrecada. E do outro lado, a mão que cuida. Mas olha a diferença. Pensem um pouquinho nessa diferença e deixem aí nos comentários o que vocês acham. Qual é a opinião de vocês com relação à charge. O que a charge está querendo dizer quando traz o Estado bem grande em relação à população, né, ao povo, que é representado dentro da charge como menor, e ao mesmo tempo essa diferença entre as duas mãos, a mão que arrecada os impostos e a mão que cuida. Me digam aí nos comentários, quero ler os comentários de vocês, tanto no Telegram, tá certo? Nos comentários da postagem, quanto no YouTube, os comentários de vocês também contam pontos aí de participação. Mais uma coisa que eu quero falar com relação ao Estado. O Estado ele tem uma participação muito grande na produção, certo? Na produção do espaço. Por quê? Porque é o Estado que vai administrar o país, que é a terminologia dada ao espaço em si onde a nação habita. Então, as temáticas relacionadas à construção ou à transformação do espaço geográfico, elas passam pelo filtro do Estado. Então, o governo, administrando ali por 4 anos, administrando o Estado brasileiro, é responsável pelas políticas públicas de construção ou transformação do espaço geográfico. Logo no período de colonização, nós tínhamos um território formado ali pelo Tratado de Tordesilhas, que definia o espaço geográfico que deveria ser reconstruído ou construído pelos portugueses e o espaço geográfico que deveria ser construído ou reconstruído pelos espanhóis.
Mais para frente, esse Tratado de Tordesilhas ele deixa de ter sentido e deixa de existir, e há ali uma invasão, entre aspas, do território espanhol pelos portugueses, e começa a se dar ali com o processo das capitanias hereditárias e das excursões dos bandeirantes e de tantos outros movimentos, né, que levaram o processo de colonização da costa brasileira para o interior do Brasil, até chegar aqui onde nós estamos, no Amazonas, que foi a região que mais tempo levou para ser colonizada propriamente dita. E todos esses movimentos eles são incentivados, eles são motivados ou eles são administrados pelo Estado e pelo governo, certo? Sendo que na época do processo de colonização o governo não era um governo democrático, mas era um governo de regência, né? Nós tínhamos o Brasil era colônia de Portugal e era o rei de Portugal que criava essas políticas públicas para o que viria a ser mais na frente a nação brasileira. Hoje em dia, no entanto, com o processo democrático, supostamente é o povo que escolhe esse governo que vai administrar por 4 anos a sua nação, o seu país, e usar os recursos do Estado para isso. Vamos lá? Ainda falando disso, nós temos então que incluir aí a figura do povo, que a meu ver é uma figura principal, certo? No sentido de é o povo que paga os impostos, é o povo que escolhe os políticos, o governo, no caso, elege o governo a cada 4 anos, é o povo que tem o papel de fiscalizar. Então, nessa estrutura organizacional do Estado, nós temos o povo como protagonista, certo? Principalmente através do voto. Durante os 4 anos de qualquer governo, esse povo ele deveria atuar como se fosse uma espécie de fiscal, certo? Fiscalizar. Apesar de que na estrutura que nós temos atualmente, nós temos o legislativo que faz as leis, mas também tem esse dever de fiscalizar as ações do executivo. Nós temos o executivo, né, que é a parte administrativa central do Estado, do poder, e nós temos o judiciário, que tem também a missão de fiscalizar e de fazer cumprir a lei maior do Brasil, que no caso é a Constituição brasileira. Se esses 3 poderes estão harmonizados, não importa o nível que estejamos falando, a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal, então, em teoria, a coisa anda bem para a nação, para o povo, certo? Dentro do país, e o país, a nação, prospera. Se algum desses elementos desanda, é função do outro trazer de volta o equilíbrio. Então, o legislativo vai interferir quando o executivo, vamos dizer assim, errar, né? O judiciário vai interferir quando o legislativo ou o executivo errar. E o executivo também precisa agir quando o legislativo ou o judiciário errar. Então, existe essa relação de poderes, que é o que tenta garantir a laicidade do Estado e a garantia de que o Estado está servindo ao seu propósito, que é a nação. O Estado, esse poder, serve ou deve servir a nação. Então, um outro conceito importante que a gente precisa explorar aqui é o conceito de soberania. Qual é o conceito de soberania? Ou seja, cada estado, cada nação, cada país precisa ter garantidos e entender e defender e lutar pela soberania de sua nação, de seu povo. Então, o Brasil não pode permitir que países estrangeiros de repente violem a sua soberania, seja com exigências de cunho político, de cunho social, ou seja com invasão física mesmo. Da mesma forma os Estados Unidos, da mesma forma qualquer outro país. Atualmente estamos vivenciando uma violação
de soberania, né, ali no território da Ucrânia. Esse é o meu ponto de vista. De repente tu pode ter outro ponto de vista, né? Mas ali a nação ucraniana tem a sua soberania invadida ou ameaçada pela Rússia, né? Do ponto de vista russo, é claro que não é bem assim a história. Do ponto de vista russo, há a tentativa de manter, quem sabe, a sua própria soberania ao defender os seus interesses e diminuir a influência da OTAN naquela região. Já do ponto de vista da Ucrânia, o que ocorre é exatamente o contrário, ou seja, a Ucrânia está defendendo a sua soberania e seus interesses ao lutar pelo direito de fazer parte da OTAN. Então são interesses contrários que infelizmente resultaram nesse período agora que nós estamos de 4, 5 dias já de guerra declarada entre Rússia e Ucrânia, e o mundo todo nervoso sobre o que vai acontecer, certo? Então a soberania é essa garantia do direito da nação de se governar e do Estado de ser regido pelo seu governo democraticamente eleito. E quando se fala de território, é claro que você está falando dos limites do país, certo? É diferente de, por exemplo, a relação que existe entre o espaço geográfico de um estado, né, ou de uma cidade. Então, quando se refere a território, você está se referindo sempre ao espaço delimitado por um país, por uma nação, que é o seu povo, que é regido por um governo que tem as suas relações políticas e faz uso da máquina do Estado para proteger, cuidar e explorar esse território. Falando de comércio exterior, são as trocas de produtos de forma bem simples, né? No entanto, existe muito mais coisa a ser dito sobre comércio exterior e vale a pena você dar uma pesquisada sobre essas relações de comércio exterior. São as trocas de produtos ou serviços entre um país e outro. Eu acho que é de se imaginar que nem todos os países têm todas as coisas, né? Todos os recursos. Então tem um país que tem recurso X, outro país recurso Y, e ali aquilo que falta, há uma negociação entre os países e há compras e vendas entre eles. Não estou falando, eu não quero que você entenda isso como o Brasil vende produtos para a China ou compra produtos da China. Não quer dizer que o governo brasileiro especificamente vai lá e negocia com o governo chinês especificamente diretamente, mas os empresários brasileiros, eles negociam com empresários chineses, né? Um tem produto, matéria-prima, outro tem produtos manufaturados. Então essa relação se dá nesse sentido. Há conversa entre os governos para facilitar ou para dificultar essas trocas de acordo com o interesse político do Estado em si. Então vamos supor que há uma crise diplomática entre o país X e o país Y e há uma relação de comércio entre os dois anterior a essa crise diplomática. Então o que acontece? Os seus governantes, devido aos seus interesses e a esse conflito recente, eles tentam dificultar o comércio entre os países, geralmente aumentando os impostos, criando barreiras fiscais que dificultem esse processo de transação comercial entre os dois países, no caso. E aí o empresário que está comprando ou que está vendendo, que vê essa dificuldade, ele vai se sentir desestimulado, porque o capitalismo ele é baseado na questão do lucro, né? Você vende para ter lucro. Então, de repente, quando você tem menos incentivos fiscais, mais barreiras alfandegárias ou mais barreiras de impostos, então automaticamente esse empresário vai buscar um outro país com o qual ter relação. Então é dessa forma, mais ou menos de forma bem simplificada, bem simplória, que o comércio exterior funciona. Falando sobre a OMC é a Organização Mundial do Comércio, né? É um organismo internacional e multilateral, quer dizer, tem relações de vários lados, que tem como objetivo a regulamentação do comércio entre os países, que no caso aqui fazem parte, né, 164 países que são membros.
podemos afirmar algumas coisas importantes aqui que precisam ser destacadas, né? Devido ao processo de globalização, eu acho que isso é importante que a gente deixe claro, né? Devido ao processo de globalização, a relação entre os países os diferentes países, ela ficou cada vez mais complexa, porque ela começou a acontecer de uma forma cada vez mais real, certo? Então, essa complexidade exigiu que um órgão fosse criado para fazer exatamente a fiscalização desse processo de globalização do comércio exterior, do comércio de um país com o outro. Então, a OMC ela foi criada com alguns objetivos. O principal deles é gerenciar os acordos comerciais entre os países. Então, ela faz essa gerência entre os seus 64 países. Ela gerencia esses acordos comerciais, né, fazendo com que portas sejam abertas e garantindo que haja um fluxo de comércio interessante entre esses 64 países. Ela regulamenta o comércio internacional. Então, ela cria leis para regulamentar o que é vendido, como é o processo de venda, a questão de impostos, etc. Ela faz a análise e toma medidas quando ocorre algum conflito entre países diferentes em relação à questão do comércio. Então, quando há questões de conflito relacionadas a comércio entre dois ou mais desses 164 países, a OMC entra, faz análise desse processo, desses conflitos e tenta achar uma saída. E um outro objetivo é investigar práticas abusivas entre os seus membros. Então, de repente, se nota por alguma razão que o país X está tendo alguma prática comercial considerada pela OMC, ou seja, pelos 64 países, com uma prática abusiva. Então, entra a OMC tentando fazer ali, encontrar ali uma solução para impedir que essas práticas abusivas continuem ocorrendo. E por fim, nessa aula, precisamos citar aqui os BRICS, né? Os BRICS é um grupamento formado por 5 países emergentes, entre eles nós estamos aqui o Brasil, vou destacar aqui a palavra emergente, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Só que a África do Sul, vamos colocar aqui um asteriscozinho na África do Sul, ok? Que juntos representam cerca de 42% da população do mundo, certo? 23% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, falando a nível mundial, 30% do território, também falando a nível mundial, e 18% do comércio, também a nível mundial. Então, juntos eles têm esses números que são bem interessantes e bem grandes, né? BRICS é um acrônimo, né, formado pelas letras iniciais dos nomes dos 5 países emergentes. O B é de Brasil, o R é de Rússia, o I é de Índia, o C é de China e o S é de África do Sul. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que que o S é de África do Sul, se a África do Sul começa com a letra A? É porque é o seguinte, os 5 países que fazem parte aqui do BRICS, né, a sigla deles é em inglês, certo? Só que os 4 primeiros, Brasil, Rússia, Índia e China, em inglês o nome deles coincidentemente também começa com as iniciais do nome em português. Brasil começa com B, a única diferença do Brasil em inglês é a letra Z, né, que é o Brasil com Z. Então os nomes, coincidentemente, as iniciais têm essa característica, tanto no inglês quanto no português. Já a África do Sul se diz South Africa, né? Então diferencia, então já começa com a letra S, por isso que a África do Sul, no caso, é representado pelo S, porque está escrita em inglês, correto? Avançando um pouquinho mais,
O BRICS esse termo começou a ser usado por Jim O'Neill em 2001, quando falava desses 4 países, né? O Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Em 2001, quando esse termo começou a ser utilizado, a África do Sul não estava sendo contemplada dentro dessa relação. Já em 2006 é que os BRICS começam realmente a ter uma relação entre eles. O que acontecia antes de 2006? De 2001 até 2006 existiam esses países com características emergentes, com poder econômico, com recursos naturais, com mão de obra, que era interessante, tinham características e potencial de desenvolvimento, mas eles não conversavam entre si. A partir de 2006 eles começam a enxergar entre eles essas características e começam a perceber que ao redor do mundo vários economistas começam a falar nesse termo BRIC, né? Que até então não tinha o S, ou quando tinha o S era um S minúsculo, porque não representava a África do Sul e sim apenas o plural de BRIC. Então em 2006 eles começam então a se olhar, a se enxergar e começam a ter algum tipo de aproximação. Iniciam-se as relações oficiais entre esses países. Acordos bilaterais começaram a ser feitos, né? Mas o importante que nós destaquemos aqui também, pessoal, que os BRICS, eles não são, vou colocar aqui, não são blocos. Isso aqui é uma questão que às vezes cai em provas externas e você não presta atenção e acaba errando, tá? Os BRICS, eles não são blocos econômicos. Ele não é um bloco econômico. O BRICS não é um bloco econômico, como é, por exemplo, o Mercosul, tá? Os BRICS, eles não são blocos econômicos. Porque eles têm características muito diferentes entre eles. Essas relações culturais entre os países Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil são tão diferentes que não conseguem articular a formação, pelo menos agora, de um bloco econômico, e acredito que nem no futuro. Mas eles se reúnem, sim. Eles são eles têm uma espécie de acordo, né, principalmente relacionado a questões econômicas, de facilitar o comércio entre eles, de incentivar esse comércio entre eles, para que os seus empresários, a sua indústria, acabe se aproveitando de alguma forma dessa questão relacionada à relação existente entre esses dois países, que a partir de 2006 passa a existir, né? A primeira reunião oficial dos BRICS, ela ocorre em 2009, a conferência, né? Ainda com o BRIC, não com o BRICS, ou seja, a África do Sul ainda em 2009 não fazia parte. Em 2011, finalmente a África do Sul passa a fazer parte dos BRICS, e esse foi um movimento muito importante para a China, porque a China sempre quis uma relação mais estreita com a África do Sul por conta da riqueza natural, né, e mão de obra da África do Sul, coisa que sem essa relação do BRICS não haveria uma oportunidade tão grande de que a China tivesse uma relação tão estreita com a África do Sul. Então, a partir de 2011, a China consegue que a África do Sul faça parte dos BRICS, e isso lhe facilita muito a vida em várias questões. Em 2014, os BRICS lançam um novo banco de desenvolvimento, que foi uma das coisas que deu muito certo com relação aos BRICS, e é uma alternativa de empréstimo para as nações emergentes, para os países de terceiro mundo que estão precisando de recursos. Então eles emprestam esse dinheiro do novo Banco de Desenvolvimento em vez de emprestar, por exemplo, do FMI. Então é uma alternativa. O país pode dar uma olhada, por exemplo, nos preços, nas taxas, nas vantagens do FMI, e de repente, se achar mais interessante, pode fazer aí o seu empréstimo ou seu financiamento através do novo Banco de Desenvolvimento, que é
mantido pelos investimentos dos países que formam o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul agora. Agora, deem uma olhada de novo na charge, né? Nós temos aqui uma charge bem interessante. Nós temos a África do Sul, aqui, a Rússia e a China puxando o carrinho. Esse carrinho aqui representando representando o grupo, né? Representando os BRICS em si, a questão econômica deles. Temos a Índia aqui com muito esforço, né? Também empurrando esse carrinho. E nós temos o Brasil jogadão aqui dentro do carro do BRICS, sendo levado pela China, pela Rússia, pela África do Sul e pela Índia. Então vamos fazer o seguinte exercício. Comente aí, por que você acha que o chargista colocou o Brasil nessa condição, representado na charge por um homem sendo levado pelo carrinho puxado pela China, Rússia, África do Sul e Índia, e com a língua de fora, o olho fechado ali, como se estivesse morto ou desfalecido, né? Por que você acha que o chargista representou dessa forma? E você concorda com a representação? Sim, não e por quê? Se quando você estiver pensando nisso surgir alguma dúvida, você manda a dúvida antes, depois faz aí a sua observação depois que receber as respostas. Quero ver a resposta de vocês, tá certo? Como exercício. Então nós temos o exercício da primeira charge, onde você vai comentar lá sobre a mão que recolhe e a mão que distribui, né? A mão do Estado, e essa segunda charge a respeito dos BRICS. E tudo isso aqui está relacionado à questão do Estado, do governo, da nação, do país, e principalmente a produção e a transformação do espaço geográfico, porque são essas relações que, querendo ou não, desenvolvem ou ajudam a desenvolver o país, e são as ações do governo em relação ao Estado que fazem com que esse processo de formação ou transformação do espaço geográfico ocorra em uma velocidade maior ou em uma velocidade menor, certo? Então pensem nisso, comentem aí, tirem as dúvidas e se preparem para a próxima aula.